estamos realizando mais um podcast do Cal Convida, e estamos aqui com uma convidada ilustre, né, que é a Marcela Abla, do Rio de Janeiro, trazendo para Campo Grande, né, uma exposição da Carme Portinho, e a Comissão de Políticas Afirmativas, que eu não sabia porque mudou o nome, né? Eu sempre fico ainda com a equidade de gênero. Assim, é a Comissão Temporária de Políticas Afirmativas. Né? Que é coordenada pela Denise, que, na verdade, quem chamou esse podcast, quem convocou, né? E, inclusive, não estava nem... A gente não tinha nem ainda a disposição, né? E aí, quando surgiu a exposição, eu falei, bom, vamos juntar, ver data, e a gente conseguiu fazer as duas atividades, né? A exposição e o podcast da comissão. Bom, eu vou iniciar, né, para a gente ir quebrando gelo, né? O podcast, né, o tema seria A Cidade por Ela Mesma, Carme Portinho, e a ótica urbanística. Esse é o tema proposto, mas eu vou aproveitar a vinda da Marcela, né, para a gente fazer esse início, um podcast dentro do podcast, que aproveitando e tirando mais, né, eu acho que é importante. Esse podcast, ele nasce também, na outra gestão a gente tinha um programa que chamava Memórias, que a gente fazia uma entrevista com os profissionais daqui, principalmente os um pouquinho mais de idade, para a gente ter isso gravado, né? Mas era uma maneira, assim, muito formal. Era sentado, né, numa cadeira, o Rubinho que estava dirigindo, ele fazia uma pergunta em off e a gente respondia, né? Então, com o advento, né, que explodiu do podcast, eu tive a ideia de falar, não, vamos reviver, né? Revisitar esses podcasts, essas memórias, e com esses profissionais, né, trazendo já uma posição mais atualizada e uma forma mais aberta da gente poder conversar e tirar conteúdo desses profissionais, e também aí abrir para novos profissionais jovens, né? É o que a gente está fazendo. E também abrir para as comissões poderem convidar, né, pessoas, temas específicos das comissões, a gente trabalhar. Então, essa foi a ideia, né? E a gente já está, se não me engano, no 5º ou 6º podcast, né? E, bom, então, ontem você se apresentou, mas aí para um público pequeno, né? Aquela apresentação também não foi gravada, né? E eu até te disse, você vai repetir isso lá no podcast, né? Porque aí sim, agora a gente fica com isso gravado. Então, eu quero saber da Marcela, né? Onde nasceu, o que gosta de comer, por que fez arquitetura, quando se formou ficou desempregada, ou já conseguiu emprego, ou foi dar aula, né? Eu quero que você faça esse apanhado da Marcela. Então é Marcela por Marcela. Com a palavra, Marcela. Bom, primeiro, muito obrigada, João, pelo convite de estar aqui hoje em Campo Grande, de trazer a exposição da Carme Portinho, pioneira do urbanismo no Brasil, que agora é uma exposição itinerante, tendo estado no Rio e agora aqui em Campo Grande. Então, realmente é uma honra poder estar aqui. E também muito obrigada, Denise, com a Comissão Temporária de Ações Afirmativas, que é uma comissão que eu também já trabalhei, não no CAL, mas no IAB. A gente tinha uma co-diretoria, né, uma co-presidência de políticas de gênero, da qual eu fiz parte. E agradecer também ao Carlos Lucas Mali, que é um grande amigo e que também foi quem teve a ideia de trazer a exposição, que já tinha essa pretensão de acontecer no Rio de Janeiro, trazê-la aqui também para Campo Grande, e quem sabe, a partir dessa, a gente levar até para Corumbá. Mas eu fico até, assim, falar de mim, né? É difícil, né, essa pergunta, mas é importante também. Eu acho que até antes de escolher a arquitetura, como que eu fui parar na arquitetura?
E assim, desde criança eu me interessava muito por arqueologia e essa questão também de paleontologia. Eu gostava de Indiana Jones, que fazia as descobertas e ia lá no Egito, enfim, a Arca Perdida. Eu me interessava muito por essa área e pela área da biologia, em função dos animais, da natureza. Eu tive sempre uma ligação muito forte com as questões climáticas, eu não enxergava dessa maneira, né? E a questão da natureza, da paisagem. E aí eu resolvi, como eu já estava na época de prestar o vestibular, não sabia o que eu ia fazer, tinha mais ou menos uma noção e fiz um teste vocacional. Minha mãe é psicanalista, uma colega dela era psicóloga psicanalista, fazia essa aplicação do teste vocacional. E ali tinha o desenho, tinha o desejo da casa, o desejo da criatividade, do projetar. E ela identificou, assim, arquitetura, não tinha nenhuma segunda opção. E eu fui, nossa, arquitetura. Ela errou, né? Falei assim, essa mulher errou. E eu não tinha ninguém em casa arquiteto, né? Mãe psicanalista, pai advogado. Mas eu descobri depois que eu fiz a arquitetura que o meu nome é em homenagem ao arquiteto que fez a casa de campo dos meus pais, né? Que hoje é onde meu pai mora, assim, é o sítio da gente. Foi o Marcelo. Ele não era nem arquiteto, acho que ele era engenheiro. E meu nome foi em homenagem a ele, a questão da casa, né? E eu acho que todo o meu trajeto dentro da arquitetura rodeou e foi sempre em função da casa. E aí é que eu vou, então, trazer, né, essa questão da moradia. Eu fiz a PUC, era a primeira turma. Então, assim, quando eu prestei vestibular também foi uma notícia, olha, a PUC está abrindo, a primeira turma de arquitetura que vai abrir. E eu estava até em uma viagem com amigas, assim, numa situação, assim, era um barco no meio de uma tempestade. Eu recebi aquela notícia, uau, abriu, eu vou fazer. E aí eu, enfim, prestei vestibular, passei. Foram 5 anos, assim, muito intensos. Acabou que eu fui a única aluna a fazer a prova do ENAD. Quando você completa um número X de horas da universidade, você pode fazer o ENAD para aquele curso ser aprovado pelo MEC. Então, tinham 10 alunos entrando e só eu que fiz a prova de saída. E aquela nota, né, no todo ali, enfim, da prova e das instalações da PUC, foi o que permitiu validar no MEC o diploma. Então, quando nos formamos, nós recebemos o diploma na hora, não tivemos que esperar. Isso, assim, foi realmente muito gratificante. E aí, também, no primeiro ano de faculdade, eu tinha feito uma viagem à Europa pela primeira vez e tinha conhecido Barcelona. E quando eu conheci essa cidade, eu me apaixonei. E falei, é aqui que eu quero morar. E aí, assim, tinha esse desejo também, mas eu queria fazer a faculdade. Realmente foi assim, entramos 35, nos graduamos 12. Então, era uma turma muito unida, muito próxima aos professores, assim, a gente tinha, assim, uma relação realmente muito próxima, fizemos muitas viagens e também, assim, jantares, né, realmente uma relação muito boa, assim. Eu vou até fazer uma colocação que eu acho que vivenciei isso que você vivenciou. Eu não estou questionando o que é bom e o que não é, mas hoje você tem esse tipo de grade que você vai escolhendo matéria e que às vezes você encontra uma pessoa no primeiro ano, só vai encontrar no quinto. E eu não sei se era o teu caso, no meu, na Gama Filho, era assim, a gente era uma turma que começou e foi até o quinto ano. Então provoca esse outro tipo de, né? Outro tipo de relação com aqueles estudantes e com aqueles professores que estavam apostando no curso. Nós éramos cobaias, mas assim, todos estavam apostando que desse certo aquele curso, né? Lembro muito o João Calafate, um professor que, assim, eu tenho uma imensa carinho e gratidão, assim, por tudo, né? Contemporâneo meu. Contemporâneo seu e sócio do Pablo. O Pablo Benetti, né? Na fábrica. Eu acabei trabalhando depois também com eles na fábrica arquitetura. E depois dei aula com o João Calafate. E ele falava muito na construção de identidade. Isso só foi acontecendo na 3ª, 4ª turma. Não foi na minha turma que se construiu a identidade da PUC, né? E isso realmente é algo que a gente vai construindo aos poucos. Mas aí eu fui para Barcelona, enfim, esperei terminar a faculdade e retornei para fazer uma pós-graduação em sustentabilidade. Chamava Técnicas e Controle Ambiental. Como que era?
Master em sustentabilidade, técnicas de controle ambiental, então eu aprendia muito sobre arquitetura passiva e ativa, ou seja, a passiva é a correta posição da edificação em relação à ventilação e iluminação, e ativa seriam, enfim, técnicas de controle fotovoltaica ou outras tecnologias. E aquele master me deu uma grande sustentação em termos de sustentabilidade. Mas e aí? Aplica-se onde? E aí eu fiquei mais um tempo em Barcelona, fazendo um master que chamava Laboratório da Habitação do Século XXI, que trabalhava a habitação coletiva. E, assim, até para chegar aqui, o meu TCC era um sistema construtivo em madeira, que era uma casa para um pesquisador no mato, enfim, aí era lá no meu sítio, terreno, e eu usava o refúgio da madeira, então era todo assim, com técnicas sustentáveis. Então, tudo aquilo que estava me levando, né? A uma questão da economia do material, da reutilização do material da madeira, e aí a sustentabilidade, aí eu vou para um master que é todo voltado para habitação coletiva. E é isso que eu hoje, né, até hoje eu trabalho, que é a questão da habitação social, habitação coletiva, e vai chegar a Carmen, porque eu fiz essas duas pós-graduações em Barcelona, retornei ao Brasil, ingressei no doutorado na UFRJ, no ProURB, Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da UFRJ, e ali eu fui estudar habitação e cidade. E aí o que eu, no tema, né, assim, foi habitação mínima. A ideia era trazer o que era esse conceito de habitação mínima, o que foi lá nos congressos internacionais de arquitetura moderna, no período entre guerras, e o que hoje a gente está projetando. A gente tinha o programa Minha Casa Minha Vida, na época eu entrei em 2012, mais ou menos, de doutorado, eu terminei em 2017. E fiz o sanduíche em Barcelona. Então, em Barcelona, eu voltei a estudar com a Zaida Mushi, que é uma pessoa que trabalha, né, a arquiteta, que trabalha com as mulheres, com a questão de gênero, urbanismo com perspectiva de gênero. Ela tem toda essa pesquisa nessa área e ela falou assim, bom, legal, tema da habitação mínima, bacana falar dos ciãs. Essa história já foi contada muitas vezes. Por quem? Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius. Tá na hora da gente fazer essa história contada por mulheres. E aí ela sugere que eu trouxesse uma arquiteta, uma engenheira, enfim, né? Alguém que trabalhasse o tema da habitação mínima no Brasil em acordo com outras mulheres que trabalharam no mundo. E aí vem o tema da minha tese de doutorado, que é a perspectiva de gênero. E aí eu trabalho com as questões de Carmen Portinho, relacionadas a Margaret Schutt-Lihotzky, na Áustria, que foi a primeira arquiteta a se formar na Áustria. A Margaret Schutt-Lihotzky é ela. A Elizabeth Dembe, na Inglaterra, que vai trabalhar as cidades que perderam a guerra, cidades que ganharam a guerra e cidades neutras, e vai comparar com o que acontecia de habitação na Inglaterra. E publica o livro Europe Rehoused, que foi republicado recentemente, em 2013, mais ou menos assim. Ele foi relançado. E a Catherine Bauer, nos Estados Unidos, que publica o livro Modern Housing, que é similar. Ela vai tratar o que estava acontecendo na Europa e traz para os Estados Unidos e diz que não tinha habitação social daquela maneira, habitação mínima, naquele modelo nos Estados Unidos. E vai criar o Housing Act. O que elas têm em comum? Os congressos internacionais de arquitetura moderna, né, que elas estavam ali estudando aquilo e levando para os seus países aqueles temas, e todas invisibilizadas em função da história, um apagamento ao longo da história. Ou seja, eram pessoas e mulheres, personagens muito importantes para a questão habitacional, política habitacional e urbana, naquele momento, mas com o tempo a história vem sendo contada por homens, ou a gente vem lembrando o que eles fizeram e esquece que elas estavam ali esse tempo todo. Então, esse trabalho é um resgate. E é interessante a pergunta, né? De falar da trajetória da Marcela, que às vezes eu também me esqueço que tem uma trajetória. E eu acho importante, sim. Agora, você tem esse depoimento gravado, né? E que é a história, né? E isso é importante, a gente tem essa consciência, né? Que a gente precisa ter profissionais, e aí quando eu falo profissionais, não é só da área de arquitetura e urbanismo, eu acho que existem vários profissionais que atuam no nosso arquitetura e urbanismo, né? Que é importante a gente ter, principalmente a situação de um depoimento que a gente pode expandir, né? Lá a gente atingiu 100 pessoas, né? Ok, agora, isso que fica
gravado, está gravado para, né, por muito tempo, né? A gente vai disponibilizar isso, ele fica no YouTube, você pode replicar isso para outro lugar. E depois, né, quem sabe um dia, não agora, daqui 2 meses, que é outra história, mas um outro dia a gente volta e refaz essa revisitação, né, na tua vida profissional, né? Bom, eu acho que para iniciar foi ótimo, acho que você está bem já à vontade, né? Então, agora sim, eu vou passar a palavra para nossa colega, que vai... Acho que o Malha queria falar. Não, mas pera. Vamos deixar uma coisa um pouco mais informal. Mas mesmo assim, eu quero assim, que o objetivo, né, da convocação é falar sobre Carmen Portillo, ponto. Né? Fizemos esse livro que a gente não podia perder a presença de Marcelo aqui, que é isso gravado. Mas agora a gente volta, né? Não radicalmente, mas a gente volta ao tema, né, do podcast, né? E aí sim, eu gostaria que você iniciasse e depois a gente abre para o mar e aí vamos embora. Ela contou um pouco mais da história dela, mas ela também não colocou assim, um pouco sobre os cargos que ela já ocupou, né? Que também contribuíram de uma certa forma para toda essa visão, né, que ela tem da questão do urbanismo. O fato também de participar do IAD, né, que é o grande motivador de estar aqui. Ela está aqui fazendo essa exposição em conjunto com o Cal. E, assim, para mim foi extremamente interessante, porque eu, assim, confesso até o meu desconhecimento da história da Carmen Portinho, né? Então, assim, quando a gente soube da mostra, e aí foi cogitado, de repente, a gente poder fazer esse podcast. Falei, nossa, numa primeira engenheira, né? Porque pelo que eu pude saber, foi uma das 3 primeiras, né, engenheiras que se formaram no Brasil, mulheres, né? E a terceira engenheira que se mulher, né? E também a que teve título de urbanista. Primeira mulher urbanista. Urbanista, engenheira e urbanista, né? Que na verdade, que também por questões até de atuação mesmo. Então, assim, eu achei extremamente interessante a história e assim, e também a gente viu também um pouco da sua tese de doutorado e como estou, né, no momento, coordenadora da CTPA, que é a de Políticas Afirmativas, também estou no meu aprendizado de treinar e de melhorar o meu olhar para a cidade e também a questão do gênero. Porque às vezes a gente está tão imbuído, né, nesse processo, porque eu também tenho como formação, sou engenheira, né, eu primeiro fiz engenharia, então... num âmbito extremamente masculino, quando eu desenvolvi, né? Quando eu fiz... Depois me tornei arquiteta, né? Então, assim, vivenciei as 2 formações. E também vivenciei um pouco dessas questões, né? Do gênero, do que as atribuições estritamente masculinas e como que, de repente, as mulheres, às vezes, desbravavam, né? E tentavam se valorizar em determinadas profissões, então, principalmente essas consideradas estritamente masculinas. Então, assim, o que você poderia nos falar, por exemplo, na questão assim da Carmen, né? A gente sabe que ela nasceu em Corumbá, né? Terra do Vale, e veio para o Rio de Janeiro criança ainda, e aí ela teve uma formação. Essa formação que ela desenvolveu, que inclusive acho que ela estudou fora do Brasil, né? Você acha que teve alguma influência que de repente pôde trazer um certo olhar? Ou era uma personalidade fora do tempo mesmo, uma mulher de vanguarda que nasceu assim iluminada e veio para causar, falando num termo mais, né? Porque ela é extremamente diferente, né? Sim. As atitudes que ela teve, criando, lutando inclusive pela voto do feminino. Sufrágio, né? Então, assim, muito interessante a história dela. Bom, Carmen, com certeza, sem sombra de dúvida, era uma mulher à frente do seu tempo. E ela vai para o Rio de Janeiro com 8 anos e, assim, tentando, assim, né, refrescar a memória, assim, ela tem uma trajetória muito interessante com Berta Lutz, inclusive, pela luta do sufrágio feminino, que é conquistado o direito ao voto em 32. E, na época da ditadura, né? Com Getúlio Vargas, elas conquistam o voto feminino. E o que foi colocado foi apenas as mulheres casadas. E ela não. Ela mesma
foi uma mulher desquitada, não tinha o divórcio. E ela ou todas as mulheres ou nenhuma. E entram com a Carta das Mulheres. E aí conquistam o voto. E aí tem um episódio que a gente ainda não conseguiu imagens, que são delas panfletando num aviãozinho, assim, Sim. né? Entregando, jogando os panfletos para o direito ao voto. E aí funda uma série de fundações pelo progresso feminino, a Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas. Inclusive, ela foi uma das pioneiras na questão da emancipação econômica das mulheres, Isso, né? ela tem Porque a ela falou que não frase. adiantava nada você ter direito ao voto se você não tivesse autonomia, né, econômica, né? Se não Exato. tivesse isso. A fala dela é: a emancipação econômica da mulher é fundamental para a sua emancipação social e política. Essa frase dela, assim, é excelente, porque ela realmente lutava pelas mulheres na profissão. Então, criou-se também, entre as mulheres, tinha nessa associação o chá das calouras para aquelas mulheres que entravam na arquitetura e na engenharia, e o chá das formandas, quando elas saíam para também já encaminhar para algum grupo de trabalho, para alguma questão profissional. E ela, apesar de criar todas essas né, associações femininas, sufrágio feminino, ela entra na carreira de engenharia, e entra também no departamento de viação e obras. E ali é interessante porque o primeiro trabalho que oferecem a ela é para ela subir num telhado para consertar um para-raio. E claro, naquela época algumas mulheres não usavam nem calça, e aí ela tinha experiência do montanhismo, da alpinismo, ela era alpinista. E aí ela veste a calça, sobe e tira de letra aquele telhado e resolve aquilo ali e conquista ali dentro da prefeitura espaço também. Dentro de uma posição muito masculina, que não era só engenharia, era o serviço público, né, o cargo público. E ali dentro ela vai construindo aos poucos essa questão. Recebe uma bolsa de estudos para ir para a Inglaterra, vai estudar as cidades que estavam no período depois, né, da guerra, da Segunda Guerra, e vai estudar essas cidades que estavam sendo reconstruídas. E ali ela vai entendendo o que é a habitação social. Ela volta ao Brasil e entende que aqui tinha as casas proletárias, que eram situações assim, emergenciais, temporárias, provisórias. E ela diz: não, o problema da habitação ele deve ser resolvido não como provisório, sim como definitivo e com qualidade. E ela vai e publica, são 5 artigos de jornal no Correio da Manhã, sobre habitação popular. E ali ela vai dizendo o que é habitação popular para Carmen Portinho. Então ela fala da questão comunitária, fala da importância das assistentes sociais nesse processo, fala da questão da habitação mínima e a relação com os equipamentos, né? Porque a célula mínima da habitação só vai funcionar se você tiver ali a creche, a questão de suporte e os equipamentos coletivos de saúde. Sim, ela foi pioneira nessa visão de você ter, de repente, os equipamentos integrados com a moradia, né? Tem um nome, um termo específico que não me a unidade de vizinhança. Ela exatamente. traz o conceito, mas a gente já tinha algo assim também nos IAPs, né? Os Institutos de Aposentadorias e Pensão. A gente já tinha algo sendo construído, mas ali é colocado com primor através do Afonso Eduardo Ride, né? Quando se constrói o conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes, que aí junta estética, junta arquitetura, junta todo esse conceito que vem dela, o programa, do que ela traz, né, que ela absorve. Ela cita nesses artigos as outras mulheres. Ela cita a Margaret Lee Ross, me tira uma dúvida. Em que momento, por exemplo, eu até interrompi, desculpa, mas em que momento que a Carmen, por exemplo, entendeu que a habitação social, de uma certa forma, ela além de ter essa questão da dignidade, de oferecer moradia, ela também poderia funcionar como uma transformação no âmbito feminino, assim, de repente libertando às vezes até, porque foi um dos primeiros condomínios que tinha lavanderias coletivas, né? Sim, e de repente tirou uma sobrecarga, né? Ela transformou algumas questões de função essencialmente feminina. Em que momento essa transformação se deu? E isso se transformou
num projeto, vamos Isso dizer é assim. interessante, porque as 4 mulheres que eu estudei, elas reforçam muito essa questão. Talvez não de uma forma tão clara, mas ela fala na questão de libertar não só a mulher, os pais, pai e mãe. Ela fala nos dois, trazendo para aquele equipamento da habitação da moradia completa, né, que seria a unidade de vizinhança, essa questão da lavanderia coletiva. Mas essa lavanderia coletiva ia ser operada por uma pessoa contratada, aquilo era um serviço pago, então ia desonerar o tempo dos pais. Elas não falam muito assim que seria o homem que iria para a cozinha. Não. Nenhuma delas falam porque não estava em discussão isso na época. Mas elas trabalham com essa questão do tempo. A Margaret Sudley-Hodgson é quem traz o conceito da cozinha de Frankfurt, que é essa cozinha que a gente vai ver em todas as unidades habitacionais. O que é isso? A partir do Taylorismo, que tinha a montagem dos automóveis, ela pensa nessa montagem da casa, da cozinha. Era uma cozinha pré-fabricada, pensada para autonomia e para redução dos passos. Então, ela pensa milimetricamente, né? Assim, o fogão tem que estar no máximo a 3 metros de distância da mesa de jantar. Economia de passos. Vai ter uma lâmpada, na época não tinha tantas, né? Uma lâmpada tem um trilho na cozinha que ela vai para o ponto de lavar, o ponto de cozinhar, o ponto de não sei o quê. Aquela lâmpada circulava, tinha uma janela para entrar luz natural, tinha uma dimensão específica para o número de famílias. Então, na verdade, isso vem da Margaret Sudley-Hodgson, que é aplicado na habitação mínima, mas ela também defendia a cozinha coletiva para livrar esse trabalho, essa dupla jornada que a gente tem até hoje, de dentro da casa e ser uma função coletiva. O que acontece? Hitler vem e devolve as mulheres para casa. Elas já estavam no mercado de trabalho, tinha a guerra, os homens estavam voltando, e aí ele manda fechar as creches e fechar as cozinhas coletivas. E aplicar a cozinha de Frankfurt em todas as casas. Ela diz, Margaret Sudley-Hodgson, no fim da vida, que se ela soubesse que aquela cozinha ia ser o único motivo pelo qual ela era lembrada, também ela não queria saber daquela cozinha. Mas porque aí aquela cozinha ela é aplicada em 10.000 unidades habitacionais, que são as Siedlungen, em Frankfurt, nessa retorno. Então, aquela cozinha... Claro que nossa Margaret Sudley-Hodgson, a gente tem Christine Frederick, tem outros, Alexander Klein, que pensa um pouco essa questão e aí vai desenvolvendo até chegar nela. Mas aquela cozinha é a cozinha que a gente tem até hoje nas nossas casas, como ela foi pensada ali. E aí, claro, Carmen, Reed, eles incluem essa questão da cozinha, essa cozinha funcional. No conjunto residencial para efeito Mendes Moraes tem as tipologias duplex e as simples. E, enfim, é interessante olhar a planta, né? Uma coisa que a gente fez na exposição foi colocar todas as tipologias na mesma dimensão, naquelas flâmulas, né? Para que você tenha acesso ao olhar, ou seja, para que você passe e você enxergue bem aquela planta ampliada, né? E compare. Foi o que a Margaret Sudley-Hodgson fez no segundo Cian, que trabalhava existence minimum. Então, era o segundo Cian, ele ia trabalhar a habitação mínima, e aí elas percorreram toda a Europa e trazendo para aquela exposição as tipologias, o que estava se pensando de habitação mínima em toda a Europa, e fez essa sequência, todas na mesma dimensão. Foi uma relação que a gente trouxe, né, para a exposição. E eu acho também, aí já é impressão, né, que essa questão, né, de todas essas arquitetas terem esse foco na cozinha, talvez até... nas entrelinhas, né, o que estava se colocando, né, era a questão assim, bom, tira a cozinha da casa, né, porque a cozinha estava muito ligada ao papel feminino, que é quem assumia a cozinha. Então, quando você tira a cozinha, você tira aquela atividade da casa, né, e torna ela profissional, você contrata um profissional, masculino, feminino, não importa, né? Então, você deixa a casa mais equilibrada, que ela não tem aquele espaço que era, e ainda hoje, muito forte, o espaço feminino. Os dois, na cozinha e a lavanderia. E a lavanderia. Né? Espaços de cuidado. Sim, né? Então, eu acho que nas entrelinhas já tinha essa conotação, né? Sim. Então, a casa é equilibrada entre, vamos supor, numa família, entre o casal. O que na época, e ainda hoje, é dito o espaço feminino, né? Ela tira e profissionaliza. Mas eu o acho que é o mais tinha interessante, que eu acho, é o pensamento do coletivo, né? Porque assim, é um tipo de visão
de vanguarda, é uma revolução, vamos dizer assim, no papel do feminino, mas colocado muito na ótica da habitação social, da habitação mais coletiva, e que hoje ainda a gente vê não como uma, assim, mais para as pessoas, de repente, com um menor poder econômico, né? Então, acho, assim, muito interessante esse tipo de, assim, de trabalho visando, assim, às vezes, uma economia de tempo, uma liberdade. Sim. Para quê? Sim. A função, provavelmente, é que a mulher libertada dessa função doméstica pudesse ser mais produtiva, né? Sim, ter mais tempo para ela, ter mais tempo para o trabalho, ter mais tempo para a vida social. Essa questão, né, dos trabalhos de reprodução dentro da casa, né, não são os produtivos os que têm remuneração, é que se estuda na questão de gênero, né? Como que a gente vai trabalhar a casa para que possa se desenvolver ambos as funções. E hoje a gente está falando de pessoas com menor poder aquisitivo, hoje a gente tem em Nova York o contrário. As pessoas com maior poder aquisitivo e com as casas sem cozinha. E aí, claro, a cidade oferece essa possibilidade, né? Você não precisa ter a cozinha dentro da sua casa, porque a cidade tem restaurantes e tem toda uma produção, né? A lavanderia também. A lavanderia também, 24 horas, né? Então, assim, várias questões já oferecidas até pelo entorno, né? E necessariamente específico de algum homem ou mulher, né? Bem, eu queria voltar um pouco atrás no tempo e falar também um pouco do motivo de nós estarmos aqui, né? Do motivo de que a Marcela Abla está aqui. Eu quero agradecer imensamente você ter aceitado esse meu apelo de você estar aqui, trazendo a Carmen para nós, né? O motivo dela ter nascido no nosso estado, em Corumbá, em 1903, onde ela é primogênita de 9 irmãos, e com 8 anos de idade, ela, filha de um gaúcho e de uma boliviana, ela vai para o Rio de Janeiro, provavelmente o pai, então a gente conhece muito pouco quem é a Carmen mulher, né? Quem é a Carmen família, porque ela adquiriu todo esse conhecimento, essa vontade de fazer as coisas, também acredito no seio familiar. Ela casa com o irmão da Berta Lutz, né? E me parece que fica um ano apenas casada, ela se desquita, não havia divórcio, e ela, enfim, ela acaba casando, enfim, com o Reide, e a partir daí ajuda o Reide a fazer uma série de projetos, né, no Rio de Janeiro, influenciando. E aí, a primeira vez que eu tive contato com a Carmen Portinho foi em 1999, quando eu fui conselheiro federal também pelo CONFEA, representando o Mato Grosso do Sul, e quando lá no CONFEA havia uma comissão de mulheres, não havia pensando na questão de equidade de gêneros, mas havia uma comissão de mulheres, engenheiras, que fizeram um trabalho bacana, que eu precisava até ver onde está esse trabalho, sobre Carmen Portinho. Quem era minha colega também, a conselheira federal pelo Rio de Janeiro, aí eu com a Beatriz, que ela era de Petrópolis, e tem um trabalho bem bacana. Aí eu tive contato com a Carmen Portinho, né? E passou-se esse tempo, a gente ouvia falar, né? A gente também fica bastante lisonjeado de ter essa patronesse do urbanismo brasileiro, né? Nascida aqui no nosso estado, mas em Corumbá, e a gente precisa conhecer um pouco mais quem é, sim, como é que ela se formou, quem se formou como pessoa, como mulher, que chegou, né, a fazer um trabalho maravilhoso, vinda de uma família, né, de 9 irmãos, onde a mãe era boliviana, provavelmente da fronteira ali com Corumbá, e que teve mais 8 filhos, né? Sim. Então, assim, existe todo um laço familiar que eu acho que a gente precisa resgatar isso, né? E entender quem é Carmen Portinho, não só pelas realizações que ela fez, né? Mas quem ela é na realidade, né? Porque ela faleceu em 2002. Ela nasce em 1903. Ela faleceu com 98 anos. Quase centenário. Então, eu acho que é isso. Acho que esse trabalho tem que continuar.
Sim. a gente tem que fazer, né, levar, né, esse trabalho para o resto do estado, ou para o resto do Brasil, e, né, e mostrar para o Brasil todo que em 1938, essa é a data, uma mulher faz um projeto de uma proposta da mudança da capital do Brasil para o Planalto Central. Sim, né? Foi por causa desse projeto de tese dela que ela recebe o título de urbanista. Não sei se foi título, se foi uma homenagem, enfim. Mas, enfim, e foi por causa disso. Em 1938 ela faz, né, Margarida? Sim. Então, assim, eu acho que essa ousadia dela, né, de fazer essa proposta com uma tese de doutorado dela, foi assim, para mim, foi assim o ponto crucial de toda a carreira dela. Isso é muito importante. Posso falar? Isso é muito importante porque essa questão, né, de levar... Naquele momento, né, a Carmen está no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a sede, né? É a capital do Brasil. Ai, gente, PDF. Distrito Federal. Então, naquele momento, o Rio de Janeiro é o Distrito Federal, é a capital do Brasil, mas existia na Constituição já uma proposta, né, assim, de estudar não era na Constituição, me ajudem. A mudança. A Constituição é de 88, gente. Não era na Constituição. Não, mas Já existia uma deliberação para fazer a alteração, né, da capital. Já Mas tinha uma vontade, aonde? mas... Então, ela cita o lugar. Deixa eu ver se eu acho que se a gente pudesse resgatar isso tá lá na esse artigo, trabalho dela, Espera aí, eu vou olhar. pela ousadia dela de fazer, né, uma mulher engenheira faz uma proposta urbanística para a nova capital do Brasil. Em 1938... 33, foi em 36. 36, A minha colinha funcionou. errei por 2 anos. Tá? É importante porque, assim, esse trabalho, né, para a futura capital do Brasil no Planalto Central, Carmen resgata uma proposta que já existia de trazer a capital do Brasil para o Centro-Oeste. Mas ela tem uma referência, inclusive, né? Que acho que foi a mesma referência do Lúcio, né? Sim, já existia todo um trabalho topográfico, já existia todo o levantamento. Então, assim... Existia uma intenção já, existia né? intenção e os estudos já existiam. Né? Então, ela resgata... Não comportava, mas se é capital, enfim. Então, tinha estudos de hidrologia, de geologia, da fauna. E todo esse material... É interessante também que aí acho que Mali traz uma coisa importante. Por que ela é a patrona do urbanismo no Brasil, né? Ela, além de, enfim, estudar e ser a primeira urbanista, acho que isso é simbólico, ela é a primeira urbanista, e ela traz a capital antes mesmo do concurso de Brasília. Então, ela estuda tudo isso. 30 anos antes, 30 anos antes. E quem que era o professor? Lúcio Costa era o professor dela. Então, ela apresenta para ele esse trabalho de graduação. Que coisa, né? E esse trabalho... Eu não sabia que era o Lúcio Costa. E esse trabalho está todo publicado na revista de engenharia, que ela foi redatora-chefe, diretora, que também é um papel fundamental dentro da Prefeitura do Distrito Federal. Que era... Ela criou ela traz essa revista que foi o veículo de propagação do movimento moderno. Ela traz dali artigos de diversos arquitetos internacionais, nacionais, traz projetos do RID que não foram implementados e traz em 2 publicações, ela separa em 2 partes, essa tese que ela defende como projeto, né, de pós-graduação em urbanismo. Então, o primeiro trecho, ela vai falar de todo esse levantamento hidrológico, hidrográfico, geológico, enfim, o que era aquele sítio, né, aquele território. E no segundo, ela vai trazendo, a partir de Le Corbusier, a Ville Radies, o que ela pensou como cidade. E aí, claro, traz, enfim, as questões setorizações. As 4, exatamente, setorizações do trabalhar, circular, morar e o lazer. E uma questão interessante, ela volta à cozinha.
Mas agora o Deixa eu ver como cozinha que- coletiva num outro nível. Outra dimensão, né? Outra dimensão é uma cozinha industrial. Então, ela propõe um prédio, a lâmina do prédio, como Le Corbusier, e um andar inteiro, que seria a cozinha industrial, também operada por pessoas que iam trabalhar como trabalham em qualquer outro lugar, iam ser contratadas para trabalharem naquela cozinha industrial. E o alimento vinha do... Mas tira essa função de dentro da casa. Tira né? a função de dentro da casa. É uma função coletiva, e é uma paga. E essa comida que chegava ali de trem vinha da fora da cidade. Ou seja, né, as plantações estariam nos círculos ao redor da cidade, chegariam por um trem, alguma coisa assim, que já entraria ali e já teria todo esse processo. Ela pensa de uma forma visionária, né? Sim. A circulação dos pedestres, qual é a forma Separada da de cidade, parte dos separada dos veículos. Isso vai ser resgatado lá quando ela faz o conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes, que também, o que ela fala ali? As crianças vão sozinhas da casa até a escola. Então, os pais também estão liberados da função de levar as crianças. E mais, aplica Jardim de Burle Marx, a questão cultural da arte, né? Os painéis de Portinari, também tem os próprios murais de Burle Marx também. Então, a questão da cultura e da arte. Então, acho que Carmen Mali está trazendo bem esse resgate dela como a primeira urbanista. Então, 30 anos antes da gente pensar em fazer o concurso de Brasília, ela ela tinha, fiz o esse cálculo trabalho. agora, ela tinha 33 anos. Ela não sei, aí é o que eu falo muito da questão pessoal, né? Eu acredito que ela não sei se ela já estava com o Reid nessa época, né? Aos 33 anos. De 1903 Agora eu não a lembro, boa 38. pergunta. Então, assim, ela. Então, Eu tenho cronologia. então, assim, essa ousadia dessa mulher. Eu não lembro se ela estava com o Reid, mas tem uma questão. Ela não participa do concurso, né? 30 anos mais tarde, porque o Reid Não. já tinha falecido. Ela, Ele morre muito cedo Não, ela de um não câncer de participa. pele. E ela não participa. Mas Lúcio Costa tinha os desenhos dela. E nesses desenhos, em algum lugar, a gente vê o traçado. eu acho que era uma proposta dela, né? Porque às vezes se fala-se muito que realmente ela trabalhava junto com o Reid, né? Ela participava, ela assinava os projetos, mas ela já tinha um trabalho. Ela já tinha um trabalho como esse ousado, né? Para uma época, para uma mulher, como uma engenheira, fazer uma proposta urbanística, enfim. Para a nova E é interessantíssimo isso, né? Eu não tinha esse dado da idade em relação ao trabalho. E se a gente imaginar o que a gente fazia com 33 anos, que conteúdo que a gente tinha com 33 anos, e comparar com ela, a isso gente que eu estava falo. no cinema. É né? verdade. Mas é um cálculo. Então, por isso que eu quis resgatar, então, não, é onde E uma ela nasce. dúvida, porque foi mais ou menos em 39, mas ainda não era pós-guerra, né? A guerra acabou... Era o período entre guerras. Entre guerra, Primeira e Segunda Mas Guerra. ela vai para mas Inglaterra ela já no tinha pós-guerra. feito aquele curso? Não, Não, ela foi vai depois. no período pós-guerra. Não, porque até foi uma questão assim, porque se fosse, por exemplo, quando ela fez o curso, quando ela foi para a Inglaterra, em que ela teve uma noção da gente teria que olhar reconstrução, né? também as datas. Eu tenho, Aí, tenho tudo assim, escrito. mas foi em 39 que ela recebeu o título de urbanista. O título me lembro, em 36 que você... Começou em 36, ela mas ela fez recebeu o título de urbanista por conta desse trabalho em 39. Só que 39 estava acabando a guerra, né? 39 40, começando a guerra, na verdade. De 39 a 45, né? Foi 39 a 45. 36. Porque às vezes eu me perguntei, né? Às vezes o fato de ela ter conhecido as cidades pós-guerra poderia ter, de repente, influenciado em alguma nesse sentido. Influenciou. Foi anterior à guerra. Foi bem antes. Então, por isso que eu fiz o cálculo. Ela tinha 33 anos, ela tinha acabado. Então, ela estava bem na questão da escola do modernismo mesmo. E pós-guerra? Porque depois ela teve contato, né, com as cidades pós-guerra. Teve alguma coisa que nesse curso influenciou diretamente na produção urbanística? Sim, ela traz, foi o que eu coloquei, né? Ela faz essa viagem. A viagem traz a questão novamente da cozinha industrial que você comentou. E traz também, assim, essas publicações do Habitação Popular que vai dizendo quais são as diretrizes para a construção de uma habitação popular. Depois que ela termina isso, é criado o Departamento de Habitação Popular. Ela cria esse departamento e ela vira diretora. E aí,
dentro do departamento, ela propõe a construção de 11 conjuntos residenciais na cidade, um em cada bairro, e que eles estivessem com a distância de 15 minutos a pé ou de bicicleta entre a moradia e o local de trabalho. E essas moradias eram para as pessoas da prefeitura, funcionários da prefeitura com baixos salários. E aí, desses 11, são escolhidos, né, são feitos o conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes, em Benfica, o conjunto residencial da Gávea, onde tinha um parque proletário provisório, o da Vila da Penha e o de Paquetá, que não estava na lista. Que a Paquetá é uma ilha, não estava nessa lista, né? E ele também é construído. Então, Paquetá e Vila Isabel são do Francisco Bolonha e o conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes e o da Gávea são do RID. Os dois arquitetos que trabalham nessa questão. Mas isso também, assim, como que essa construção, ela é considerada patrona do urbanismo, acho que muito em função do que traz desse primeiro trabalho como urbanista da futura capital do Brasil, todo essa documentação, essa memória, a gente começa aqui o podcast falando das memórias, né? Ela registra essa memória do movimento moderno, tanto do que estava acontecendo no Brasil como no mundo, nas revistas de engenharia e depois nesses conjuntos, nessa proposta, um programa de conjuntos residenciais para a cidade. E aí ela também, né, resgata um programa, que aí era uma questão de determinação da prefeitura, ela era a favor da habitação coletiva, ela defendia a habitação coletiva, mas existia um programa de casas proletárias. Então ela resgata esse programa e solicita a 5 arquitetos ali da equipe da prefeitura que desenhassem, projetassem casas unifamiliares em diferentes lotes. E aí um desses lotes é projetado por RID, que é o lote inclinado em Jacarepaguá, que é a casa de Carmen RID de Jacarepaguá, feita no modelo da prefeitura, com aquelas dimensões. E o que eram essas propostas? Eram propostas que estavam já o projeto inteiro, aprovado e licenciado, carimbado. Você podia ir até a prefeitura, solicitar o projeto e construir por conta própria, sem ter que gastar recursos nem com legalização, nem com projeto. Você ficava encarregado da obra. Isso era bacana, assim. Por mais que ela não defendesse a unifamiliar, ela entendia que, enfim, né? Já que a gente ia continuar com aquele programa... Essa autonomia, essa escolha também, né? De repente, para aqueles que quiserem... Já existiam os programas, mas ela traz, na verdade, qualidade com essas propostas de arquitetura. Esses 5 projetos também estão lá publicados na revista de engenharia. Então, essa revista de engenharia é fundamental para o nosso acervo, né? Para acompanhar e resgatar essa história. Bom, parece que não, mas nós já estamos quase numa hora, né? Como é que o papo é bom, a gente vai. A gente podia ficar 3 horas, mas só que a gente não tem público. A gente não tem ainda... Vamos voltar. A gente não é um Igor agora que consegue fazer um podcast. Não, com certeza, com certeza. Mas uma coisa que a gente poderia perguntar, assim, como assim, a gente já tem uma noção do legado, né? Mas, de repente, no urbanismo hoje, as cidades hoje, o que poderiam aprender, né? Com o que ela nos proporcionou? Não sei se... Uma boa pergunta. Acho que para todos nós pensarmos, né? Assim, por que a gente está resgatando hoje? E aí eu acho que é importante uma questão que a gente não colocou, né? Essa exposição, ela nasce da minha pesquisa de doutorado, mas eu volto para o NPD. Eu me formei em 2017, estamos em 2025. Eu estou, já diria, há mais de 10 anos estudando Carmen Portinho. E eu sempre tive esse acompanhamento da UFRJ, como foi lá o meu doutorado. E por isso também a Zaida, em Barcelona, diz, vai estudar a Carmen. Dessas 4 mulheres, vamos focar na Carmen. E esse material da Carmen está hoje no Núcleo de Pesquisas e Documentação da UFRJ. Então, lá dentro, a gente criou também um grupo de pesquisa, que aí também tem os meus colegas que estão em mestrado, em graduação, o próprio professor e coordenador do núcleo, que é o Andrés Pássaro, que vem incentivando ao longo desse tempo todo, essa pesquisa, essa documentação da Carmen. Lá tem muito material biográfico, lá tem álbum de família. Eu acho que a gente, né, você deve continuar a fazer e trazer quem é essa mulher, porque a gente está falando... E ali tem esse material, porque eu acho que também, assim, a minha pesquisa não se esgota aqui. Sim, eu pesquisei a parte que é ligada mais à questão habitacional.
A gente vai ter uma exposição grande agora no MAM, que vai tratar ela como diretora do MAM, que foi diretora executiva do MAM por muito tempo. A gente não falou da construção do Museu de Arte Moderna. E ela foi fundamental nessa construção, porque Reed morre na época da construção. Então, ela toca toda a construção. Toda a obra, né? Toda a obra com 400 operários. E ela que está à frente disso. E depois ela vai cria a ESD dentro do MAM primeiro, né? Cria a Escola de Desenho Industrial ali. E constrói toda essa perspectiva de uma escola nos moldes da escola de Então, é a primeira escola de desenho industrial da América Latina e traz todo o conhecimento dela como crítica de arte. Então, que mulher é essa que vem da engenharia? E aí ela tem um artigo lindo que ela fala que, assim como Le Corbusier não tinha formação de arquiteto, né? Mas se interessava pela engenharia, ele era mais, assim, né? A gente considera ele arquiteto. E ele se interessava pela engenharia e ela, como engenheira, se interessava pelas artes e pela arquitetura. Ela chegou a fazer belas artes, arquitetura, 1 ou 2 anos. Não se forma, mas, assim, ela tem um interesse muito grande pela arquitetura, pela arte, pela curadoria de arte. E quem é esse legado, né? Como que a gente trabalha esse legado hoje? Eu acho que essa qualidade, tanto dos institutos de aposentadoria e pensão, esses conjuntos residenciais dessa época, a gente perde essa qualidade quando chega no BNH, Banco Nacional de Habitação. Porque aí a gente perde a qualidade do pensamento, da criatividade e vai trabalhar com quantidade. E aí é uma questão que a gente se pergunta em relação ao programa Minha Casa Minha Vida. Não o de hoje, mas o primeiro, que era um momento também de reconstrução de país e que estava se priorizando a construção maciça, e não o uso. Né? A construção maciça, em série, e não o uso. E essa eu acho que é o legado da Carmen, né? Entender que a habitação não é uma mercadoria. A habitação no seu valor de uso e não de troca. E ali ela entende um conceito de cidade. Eu diria até uma outra linha que eu tomei, mas ainda não está na exposição, mas eu acho que é algo que eu quero também investir nessa pesquisa, a Carmen, claro, os paisagistas que me perdoem, mas como que ela constrói a paisagem da cidade. Porque o próprio MAM, de Reed e de Carmen, ele antecede o Parque do Flamengo. Então, como que foi toda essa discussão, resgatar também histórias que a gente ainda não resgatou? A Carmen, na realidade, é uma infinidade de pesquisas pela frente, né? A gente vai pesquisar Corumbá. Vamos fazê-lo. Nós vamos. Nós vamos pesquisar Carmen Corumbá. Vai pesquisar Carmen e essa questão no Parque do Flamengo. Eu já tenho com algumas professoras, né? A Lúcia Costa, que é da UFRJ, ela tem a tese dela também. E ela faz uma série de entrevistas com a Carmen e parece que o Reed e a Lota tinham muitos atritos. Eu sei que no Pedregulho, no Conjunto Residencial Prefeito Mendes Moraes, Reed e os prefeitos tinham muitos atritos. E ela era quem fazia essa costura política, o meio de campo que trazia. Ela era chefe de Reed. E o que é principal? Por que ela é importante para o urbanismo? Ela era do Departamento de Habitação Popular, ele era do Departamento de Urbanismo. A habitação e cidade andavam juntos. E eu acho que é essa construção de cidade que é o legado da Carmen. A gente entender que a habitação ainda hoje constrói cidade. Não é fazer habitação onde não tem cidade. Ao contrário, a cidade tem que existir, a localização importa, o transporte público importa, a relação entre a moradia e o trabalho, a moradia e a cidade, a questão da cultura, a questão da arte, da beleza, da estética e da ética. Acho que são os pontos que a Carmen deixou como legado pra gente. Muito bem. Ok. Obrigado. Bom. Queria fazer também uma pontuação, como é que a gente vê, né, conceitos, temas, né, que ela levanta. Você fala, cidade de 15 minutos, que a gente fala que a gente acha que está na moda agora, que alguém inventou agora, quer dizer, a Carmen já estava falando lá atrás, né? A locação social. Sim, né? Que eram habitações coletivas de habitação, de locação social. Sim. 10% do valor do salário. Então, bom, se eu tivesse oportunidade, eu perguntaria para Carmen por Carmen,
né? Talvez um dia a gente consiga isso e aí a gente tiraria toda essa, né, essa dúvida. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar da forma que a gente tem, né, de pesquisa para a gente criar ou ver essa carne por carne. Então, agora eu passo, né, para considerações finais, para a gente finalizar. A gente continua no bar esse papo, mas aqui a gente finaliza. Para você, né? Então, assim, eu agradeço imensamente a presença da Marcela. Para mim foi um aprendizado. Eu acho que é a oportunidade que o CAU e o IAB trouxe, porque assim... E assim, tem uns pontos, assim, não considerando, né, bem me considerando, mas assim, tem uns pontos em comum com a Carmen, me senti até inspirada, né, porque de repente engenheiro e arquiteto. Né, eu falei assim, olha só, né, então... Agora nas artes, nas agora, artes, né? sim, né, porque eu também sou designer, então assim, tem umas coisas meio interessantes, assim, mas na verdade, eu acho que o que me chamou muita atenção, porque eu, lógico, aprendi muito sobre ela, foi justamente essa questão do apoio que ela dava, né, às mulheres escolherem aquilo que elas querem ser, né? E aí várias coisas assim, o CAU tem me dado oportunidade, como o IAB também, que até uma coisa que me ocorreu quando você estava conversando sobre aquele estudo Urban 95, né, que é assim, eu falei, nossa, gente, de você poder ter a cidade utilizada pelo cidadão, a ótica, né, de repente, das crianças, né, e como que isso hoje está sendo planejado nas habitações, né, unifamiliares e nos bairros, Minha Casa Minha Vida. Então, assim, tantas coisas que a gente vai pescando, né, e pensamentos, às vezes, que você fala, nossa, isso já existia, alguém que pensava isso, e, de repente, isso se perdeu. Então, acho que é uma oportunidade maravilhosa, o seu estudo e a exposição que você trouxe para que a gente possa realmente refletir sobre o que nós estamos trabalhando, o que a gente está construindo e a cidade que a gente quer deixar para os nossos netos, né? Falo filhos, né? Netos. Filho já passou para os netos, né? Para mim, pelo menos, já os netos. E para Carmen, trisnetos. Trisnetos. Não sei. Sim, mas assim, que cidade, né? É um desafio realmente, ante tanta diversidade, ante tantas demandas, né? Então, assim, o pensamento dela, a visão dela, a questão toda, a estruturação do pensamento social da família e da comunidade. Nossa, isso é incrível, eu agradeço. Obrigada, foi um aprendizado tanto. E espero, assim, realmente, a gente ter mais trabalhos e, de repente, discutir mais sobre esse pensamento dessa mulher fantástica. Lucas. Querida amiga, obrigado. Obrigado por trazer a Carmen para nós e isso também, não só o significado de ter uma exposição aqui da Carmen Portinho, que começa aqui, essa exposição itinerante, né? Eu acho que a gente deu esse pontapé, eu espero que dê certo, vai ter vários CAUs ou IABs interessados em fazer isso e que é importante, né, mostrar para o Brasil, né, que em 1903 nasceu uma mulher lá na fronteira com a Bolívia e que de repente, né, se despontou e que nem no urbanismo brasileiro, na arquitetura brasileira, e que pouca gente conhecia, né? E por talvez eu não acho porque era por ser mulher ou por ser homem, já não entro muito nisso não, mas eu acho que porque simplesmente por ninguém nunca ter se lembrado assim, várias pessoas se lembraram, mas ficou o grande público, né, não entendeu, não conheceu, e nem os próprios arquitetos. Então, assim, resgatar essa pessoa, essa figura fantástica, Carmen Portinho, eu acho que a gente tem que resgatar a mulher Carmen Portinho, a pessoa Carmen Portinho, não só a engenheira Carmen Portinho, mas quem é essa mulher? E eu acho que é isso, né? Eu fico feliz muito de que a gente tenha um bate-papo informal em Kuala Lumpur, na Malásia, a gente tenha conseguido hoje estar aqui fazendo esse podcast e realizado essa exposição. Obrigado, João. Obrigado, Marcela. Obrigado, Denise. Marcela. Bom, eu só posso dizer que eu estou emocionada. Quem diria que saindo do Rio de Janeiro, eu indo estudar em Barcelona, ia voltar para o Rio
e fazer essa pesquisa linda, né? Acho que hoje, 10 anos depois de começar a estudar Carmen, porque acho que eu começo ali para 2015, né? Quando faço a qualificação do trabalho até 2025, o porquê. Por que que eu continuo estudando? Por que que ela continua? Então, assim, eu acho que aqui hoje a gente entende o porquê. Porque mesmo eu tendo estudado, eu estudei nada, estudei um trecho. É isso, né? Essa mulher é muito mais. Nós somos muito mais, né? Às vezes a gente olha e considera um capítulo da vida, mas talvez sejam várias encarnações numa única vida, não é? Porque são grupos distintos e são profissões distintas que a gente vai construindo. Você, uma prova disso, Denise, né? Engenharia, arquitetura, o design. E a gente, assim, acho que é isso que nos move como pessoas, é o que nos move como arquitetos, como engenheiros, como designers, como estudantes, como quem constrói cidade. E talvez também entender que essa construção de cidade ela deveria ser mais aberta à sociedade. Eu acho que essa é a proposta principal de estudar Carmen, de entender o legado de Carmen, né? Ela comunica para todos o que é a cidade. E aí eu acho que Mali resgata essa questão, né? Vamos estudar essa personagem, ou essas personagens que foi Carmen Portinho. Não coloquei aqui, as datas me falham, né? Mas assim, a minha tese de doutorado tem toda a documentação de datas. Também não falei, mas ainda esse ano eu espero que esse livro saia. Ele está praticamente pronto, né? O livro sobre a tese, que a tese é um mundo, o livro é mais conciso. E também a Carmen tem alguns relatos de que ela falava espanhol dentro de casa, ali em Corumbá. Então, tenho alguns relatos. Eu tenho que resgatar esse trecho que eu mesma não publiquei. E ela também vai dar aula no Pedro II, que era um colégio para homens na época, né? No Rio de Janeiro. Então, assim, tem várias, pura, né? várias narrativas que a gente pode... Temos um trabalho para mais... Que coisa boa. Então, assim... eu, na verdade, agradeço de coração João por ter topado o desafio de trazer a exposição para cá, Denise, por esse trabalho lindo que está sendo feito na Comissão Temporária de Ações Afirmativas. A gente não tem que ter como temporária, né? Espero que seja permanente também esse trabalho. E Mali, meu amigo Mali, meu querido amigo Mali, que teve essa ideia em Kuala Lumpur, no Fórum Mundial de Arquitetura da União Internacional dos Arquitetos. Isso. E aí é importante, porque dessas 4 mulheres, a Margaret Lihotzky participava da UIA, da União Internacional dos Arquitetos. Reed participava da UIA. O Reed foi convidado para ir para a UIA e não recebeu o convite a tempo. Foi outro colega da prefeitura. Mas existe aí também, quem sabe... Todas as discussões do CIAM, que terminaram lá atrás, quem sabe a União Internacional dos Arquitetos nos ajuda a resgatar essa discussão de cidade? Será que é esse o meio, né, que conecta os arquitetos no mundo todo, né? No Brasil, a representação é feita pelo Instituto de Arquitetos, mas a gente tem essa parceria com o CAL. Então, assim, entender... Acho que esse é o nosso papel como entidade, autarquia. E aí a gente tem também a BAP, a BEA, a ASBEA... Enfim, né? Acho que todas as entidades que formam o colegiado de arquitetura, talvez esse seja o nosso papel, né? Como que a gente resgata o que é arquitetura, que ela é ampla, e como que a gente comunica. E aí, no meu caso, para fazer a exposição, a quem eu recorri? Aos estudantes de graduação, de mestrado, e a FENEA estava muito presente ali, a Federação dos Estudantes, e eles que me motivaram também a trazer e fazer essa expografia linda, como tá, essa narrativa. Então, acho que, assim, esse é o nosso papel. E eu tô realmente muito emocionada de estar aqui hoje, assim, um imenso, assim, uma gratidão realmente muito grande a vocês 3 e a muitos mais, a Bia, presidente do IAB, de Mato Grosso do Sul, que está fazendo 50 anos, agora o IAB, não a Bia é mais jovem. É mais jovem, mas eu gostaria de agradecer muito, e assim, essa relação CAL e IAB deu muito certo para essa exposição. Foi assim que ela nasceu no Rio de Janeiro, e ela só está dando certo aqui em Campo Grande, porque é CAL e IAB juntos de novo, trazendo. Então, acho que esse é o nosso papel como entidade, levar para a sociedade. Obrigado. Bom,
finalizando, né, esse nosso podcast, que foi muito rico, né? Agradecer Denise, né? Agradecer Lucas, agradecer Marcela e agradecer Carmen também, que se não está fisicamente, com certeza o espírito da Carmen a gente conseguiu trazer para cá, né? Eu acho que influenciou a todos nós, né? Que às vezes você tem aqueles insights que você não sabe de onde que é, mas às vezes está no ar, né? Então, agradecer a participação de vocês. Com certeza, nós temos um retorno já pré-programado, vamos só alinhar isso. E pode ser que também lá a gente faça um outro podcast, né? A gente possa dar uma continuidade nesse podcast hoje e talvez possa enfocar, não sei se eu acho que ainda é pouco tempo, essa Carmen que o Lucas tanto quer conhecer, né, que a gente consegue alguma coisa, tá? Então, muito obrigado a todos. João, e a gente encerra. 5 minutinhos. Sim. Eu também queria agradecer ao pessoal da minha equipe, né? Que assim, na verdade, nós somos uma comissão pequena. Sou eu, a Kelly e a Lauzi. E assim, a grande mentora mesmo, entendeu? Dessa história foi a que mobilizou a gente fazer esse podcast, foi a Lauzi, por conta do IAB, né? E assim, e a Kelly também. Então, assim, queria deixar também aqui registrado que a comissão tem mais integrantes e que grande parte está aqui, né? De estarmos todos aqui também é por conta delas, entendeu? Então, vou agradecer em nomes também, depois de passa para trás. Fica à vontade, sim. Falar da exposição, né? A exposição, ela é muito importante também trazer isso, né? Ela tem a direção executiva, eu faço a curadoria, mas ela tem uma direção executiva junto com o Andrés Pássaro, que é o coordenador do Núcleo de Pesquisa e Documentação da UFRJ, o Tomás Urgal, que acompanhou desde a minha tese de doutorado, ele estava lá como... Enfim, ele contribuía com o acervo e ele é pesquisador da UFRJ, então ele acompanhou todo o meu processo e ajudou muito nessa pesquisa, sempre assim, me incentivou também a pesquisar. Ele e o Andrés foram fundamentais. Aí eu trouxe o Júlio também, que é do IAB, e o Júlio também contribui muito para a exposição. E depois a gente traz o Thales e o Augusto, que vão fazer a expografia. Então, essa equipe, assim, Natália, que é também é bolsista da UFRJ. Então, esses estudantes, eles foram também quem me motivaram a fazer essa exposição a partir do meu trabalho e eles estão me acompanhando, né? Apesar de não estarem aqui fisicamente, eles estão, assim, juntos e lutando por essa visibilidade. Então, trabalho conjunto. Bom, como todo mundo teve uma prorrogação, eu vou dar uma prorrogação também pro meu amigo para falar sobre os 50 anos do IAB. Eu acho que é importante essa pontuação. Do IAB Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Sim, não. 74 anos do IAB Nacional. Então, o IAB Mato Grosso do Sul, ele tem uma história única, inusitada, porque ele nasce IAB Mato Grosso, contrariando o estatuto do IAB Nacional. Ele foi fundado em 20 de maio de 1970. 1975, antes da criação do Estado. Né? E não podia, por Estatuto do IAB Nacional, os arquitetos campograndenses, contrariando, fundaram o CNPJ, não sei como é que foi isso, e aí, porque não podia criar fora da capital, que era Cuiabá. Enfim, Campo Grande devia ter 100 arquitetos, o Cuiabá devia ter 20, nós era muito pouco. Quando eu mudei para Campo Grande, em 82, o estado de Mato Grosso do Sul tinha 300 arquitetos, o estado todo, né? E aí o IAB é fundado. Quando acontece a divisão do estado, em 79, o IAB Mato Grosso, em vez de ficar lá para Cuiabá, ele se transforma em IAB Mato Grosso do Sul. Ele se transforma cartorialmente, né? Não sei nem como é que foi feito isso, hoje não seria possível fazer. E aí, por isso, o IAB Mato Grosso do Sul
ele tem uma idade maior superior. que o Estado. É único. Então, assim, mas é um orgulho, né? Eu fui presidente do IAB Mato Grosso do Sul em 1996, nunca mais voltei a sê-lo, mas sempre trabalhando pelo engrandecimento dos arquitetos, de modo geral. As entidades, elas são únicas, tanto faz, ser IAB, ser sindicato, ser ABE, ser ASBE, enfim, cada um com uma função dentro dessa nossa sociedade de arquitetos e urbanistas. Obrigado. Excelente. Legal. Bom, então agora sim, todo mundo teve sua prorrogação e a gente encerra o nosso Cal Convida com essa pessoa maravilhosa que esteve presente aqui. Muito obrigado a todos. Obrigada.